Por que você precisa se examinar? Por que você não pode comer de forma indigna, sem parar para pensar nas suas faltas e pecados e se arrepender delas? Ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Alguns entendem que por corpo aqui, Paulo se refere à igreja, à comunidade, ao corpo de Cristo, que estava dividida de fato. Mas o contexto, meus irmãos, não permite essa interpretação. Paulo está falando da obra de Cristo, representada no pão e no cálice, representada na ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, e se você comer sem discernir o corpo, ou se você comer sem entender o que significa o pão e o cálice, você está comendo juízo para si. É preciso verdadeiro entendimento sobre o que significa a mesa do Senhor, o pão e o cálice. Como eu já disse, a ceia não é mera comida e bebida. Seu significado espiritual é solene, é importante. Então quem participa sem compreender isso, se coloca debaixo do juízo de Deus. E se você quer saber a razão pela qual os presbiterianos e outros reformados compreendem que os filhos de crentes, a despeito de deverem ser batizados, eles não podem participar da ceia do Senhor antes de professar a fé, é essa a razão. Eles ainda não discernem, não compreendem de forma plena, porque quando eles fazem isso, eles fazem profissão de fé, eles declaram a sua fé perante a igreja. E é interessante você notar, por exemplo, a pergunta 177 do Catecismo Maior, porque a pergunta 177 do Catecismo aponta exatamente para a diferença entre os sacramentos. Diz assim: os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor diferem em que o batismo deve ser administrado uma só vez, com água, para ser sinal e selo da nossa regeneração e união com Cristo, e administrado também às crianças. Ao passo que a ceia do Senhor deve ser celebrada frequentemente, não é só uma vez, com elementos de pão e vinho, para representar Cristo e oferecê-lo como alimento espiritual para a alma e para confirmar a nossa permanência e o nosso crescimento nele. Perceba só, e isso somente aqueles que têm a idade e aptidão para examinarem a si mesmos. Os puritanos foram muito claros aqui. Quando você pode participar da ceia? Quando você tiver idade e aptidão para examinar a si mesmo. Na pergunta 174 é exigido também discernimento. Me ouça bem então. Presbiterianos que defendem a chamada pedocomunhão. Nós temos que aceitar as crianças na ceia do Senhor, dizem eles. Presbiterianos que defendem isso estão labutando contra a confessionalidade da igreja. Estão negando os seus votos feitos no presbitério quando foram ordenados. O entendimento sempre foi de que a ceia é para aqueles que têm discernimento. E isso está muito claro nos nossos documentos. E é para isso que nós ensinamos os nossos filhos. Você batiza o seu filho, faz promessas de criá-lo na disciplina, na admoestação do Senhor, servindo você de exemplo de vida e de piedade, para que um dia ele puxe assim, a sua camisa na hora da ceia e fala assim: pai, eu quero participar da ceia, eu estou entendendo o que isso significa, eu compreendo a obra de Cristo. Então ele professa a fé e vem à mesa. Mas qual é a idade? Isso é muito relativo. Eu já vi profissão de fé de meninos de 9 anos de idade, e sinceramente eu acho muito elástica a data que se dá para os filhos de crentes na IPB. Esse é um achômetro meu, até 18 anos. E aí muitos filhos de crentes presbiterianos ficam aí protelando. Aí quando eles estão quase para fazer 18 anos, eles sabem que eles vão ser excluídos da igreja, aí eles vão fazer profissão de fé. Não parece que a profissão é por convicção, é só por não querer ser excluído da igreja. Nós precisamos lembrar os nossos filhos do grande privilégio disso, ensiná-los. Mas se eles não virem nos seus pais essa coerência, o quanto os pais entendem a importância da mesa do Senhor, o quanto os seus pais se preparam para isso, e como eles lidam com os seus pecados e tratam os seus pecados a fim de não se apresentar de forma indigna na mesa do Senhor, os filhos não vão compreender corretamente. Então isso precisa chamar a atenção dos pais no ensino aos seus filhos.